Olá pessoal, graça e paz a todos. Nós vamos começar mais uma aula do nosso curso Hermenêutica na Prática. Hoje nós vamos ter uma participação especial da minha esposa. Vamos fazer algumas simulações para representar aí algumas realidades que os leitores se deparam diante da dificuldade às vezes de compreender melhor a leitura do texto, ok? Nesta aula nós vamos trabalhar o Salmo 91, salmo bem conhecido, um salmo clássico dentro da cultura cristã evangélica, e ao longo da aula nós vamos estar falando mais um pouco sobre este salmo, compreendendo ele no seu texto e contexto, ok? Fique conosco aí e vamos crescer juntos. Salmo 91, versículo 7, diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Quando eu leio esse versículo, dá a entender que nada nos atingirá. Nós cristãos, o fato de sermos cristãos, nada nos atingirá. Mas será que é isso mesmo que o versículo quer dizer? Fica aqui uma dúvida. Graça e paz aos irmãos, mais uma vez. Bom, esse questionamento nos leva a pensar um pouco. Primeiro, porque pode ser a sua pergunta também. Pode ser o seu questionamento, você, leitor da Bíblia. Talvez você já questionou, da mesma forma que foi questionado aí no vídeo, quando você teve uma experiência de leitura com o Salmo 91, principalmente aí o verso de número 7, que é um versículo clássico, né? Que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se pegarmos no sentido literal apenas, vamos entender dessa forma, que o cristão é blindado de qualquer ataque exterior, de qualquer circunstâncias da vida. Mas essa não é a ideia que nós vemos no Salmo 91. E essa é a proposta da aula, desta quinta aula, apresentar a você uma compreensão clara, uma compreensão objetiva, para que você possa ter uma mensagem correta, para que você possa ter uma compreensão correta do Salmo 91, que é tão mistificado no contexto da fé cristã. Alguns até acreditam de tal forma na mensagem literal do Salmo 91, que abre o Salmo ali na estante da sua sala ou do quarto ou de alguma repartição da casa para expulsar o mal olhado, expulsar a inveja, expulsar demônios, expulsar o mal, etc. Você com certeza já se deparou com uma cena como essa, do salmo ali aberto na estante, está todo empoeirado e tal, mas porque aquela família acredita na mensagem mística daquele salmo. E essa não é a ideia, né? Essa não é a mensagem do Salmo 91. E é isso que vamos estar estudando aqui nesta aula, ok? Então, eu aprendi na aula passada que para entender o texto, eu preciso ler todo o contexto. No caso aqui, todo o Salmo 91, não somente o versículo 7. Minha dúvida é: qual seria o contexto desse salmo? Muito bem, meus irmãos. Nós temos aí a segunda pergunta do segundo vídeo, da segunda simulação que nós apresentamos. Agora, esta pergunta, ela vai nos levar a um estudo mais atencioso do Salmo 91 para que a gente possa compreender melhor o sentido do texto. Nós queremos apresentar aqui, mediante a hermenêutica, como você consegue identificar, como você consegue compreender o sentido desse texto facilmente, ok?
Bom, primeiro você precisa entender que a estrutura de cada salmo, a estrutura literária de cada salmo, é independente dos outros salmos. Por exemplo, o Salmo 91, eu não posso recorrer ao Salmo 90 ou ao Salmo 92 como contexto do Salmo 91. Por quê? Porque cada um tem a sua estrutura literária independente. O que significa isso? Significa que cada salmo tem o seu autor, tem a sua época, tem o seu lugar em que foi escrito e tem a experiência também. Cada salmo representa uma experiência pessoal, particular daquele autor. E a estrutura, então, é diferente do salmo anterior ou do salmo posterior. E é isso que nós vamos analisar. Então, como nós podemos resolver essa questão? Qual seria o contexto do verso de número 7? O contexto, então, desse texto que estamos analisando, o verso 7, é o salmo inteiro, é o capítulo inteiro do Salmo 91. E nós vamos analisar o contexto aqui, destacando 3 referências básicas, 3 referências principais que vai nos levar à compreensão do sentido do texto. Nós vamos analisar o verso 1, nós vamos analisar o verso 9 e nós vamos analisar o verso de número 14. São as 3 referências principais do Salmo 91 que vai nos levar a compreender aí o sentido do capítulo, ok? Desse texto. Bom, vamos ler aqui então o verso 1. Se você tem a sua Bíblia aí, acompanhe, tá bem? Eu estou lendo aqui na versão NVI, ou seja, na Nova Versão Internacional. Talvez você está lendo numa outra versão, a Corrigida, a Almeida Atualizada, a King James ou uma outra versão. Bom, a minha então diz assim, a minha versão. Verso 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Está fazendo um alerta, uma chamada de atenção para que os leitores, para que aqueles que professam a fé em Deus possa construir sua morada. Sua morada é sua própria vida, construir sua vida em Deus, ou seja, estabelecer um estilo de vida a partir de Deus, né? Mas vamos ler o verso de número 9, se realmente é esse sentido. Diz assim: se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Olha só, se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Aí ele continua falando sobre as bênçãos, os livramentos, etc. Né? Então ele reforça a mesma ideia do verso 1. Construir em Deus o nosso refúgio. Vamos ver o verso 14. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Conhece, o verbo conhecer. Conhecer fala de quê? De intimidade, relacionamento. Quanto maior o seu conhecimento, maior o seu acesso em Deus. Ok? Então as 3 referências se conectam. As 3 referências que eu acabei de citar, o verso 1, o verso 9 e o verso 14, transmite a ideia de relacionamento e confiança em Deus. Porque o verbo habitar aqui no verso 1 tem um sentido de você permanecer nele. Não é uma habitação temporária, não é um relacionamento turístico em que você visita Deus ocasionalmente, levado ou forçado pela força das circunstâncias da vida. Porque tem muitas pessoas que constroem a sua fé cristã exatamente tendo esse comportamento, buscando ele somente nos momentos de dificuldades. Não constrói um relacionamento, não habita em Deus, não tem um estilo de vida a partir dos valores que vêm dele,
que vem de Deus, que está em Deus e que vem dele, né? Então, a ideia do texto é exatamente essa: estabelecer, é uma chamada, melhor dizendo, estabelece os dois valores, né? Relacionamento e confiança, e faz uma chamada para o leitor para que nós possamos nos relacionar com Deus e confiarmos verdadeiramente, plenamente, inteiramente nele. Aí sim, todas as promessas que são descritas aí no Salmo 91 pode ser uma realidade na minha vida e na sua vida. Mas eu quero aqui ainda destacar uma segunda verdade. A verdade de que você pode ser guardado dessas circunstâncias descritas aqui no texto, como também Deus pode permitir que você passe por todas essas situações, mas com a promessa de que Ele estará com você. Aonde eu vejo isso? No verso 15. O verso 15 está dizendo aí, veja bem o que ele diz. Ele chamará a mim. Ele quem? Você, leitor. Ele chamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Ou seja, Deus não vai te livrar da adversidade ou dessas situações apresentadas aqui no texto, mas ele tem uma promessa: ele estará com você em todas elas. De acordo com o contexto, os versos 1, 9 e 14 é a chave para entender o Salmo 91. E o pensamento principal do Salmo 91 fala de relacionamento e confiança em Deus. Então eu tenho aqui uma pergunta a fazer. Qual o exemplo que a Bíblia dá que mostra o contexto geral e reforça a mensagem desse salmo? Muito bem, meus irmãos. Nesse terceiro vídeo, que apresenta aí uma simulação e levanta aí uma questão sobre o contexto literário do Salmo 91. Então, o contexto literário do Salmo 91 é toda a Bíblia, ok? E eu quero dar aqui um exemplo, mostrar aí para os irmãos, biblicamente, um exemplo no Novo Testamento relacionado à situação, ao momento, à tentação de Jesus. Isso está em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 4, onde fala sobre o momento que Jesus enfrentou essa tentação relacionado ao diabo, a Satanás. O verso de número 6, o verso 6, vamos começar no verso 5, porque aí a gente compreende melhor o texto, né? O verso 5 diz assim: Então o diabo levou a cidade santa, levou quem? Jesus. Colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse a quem? Né? Nós aprendemos nas aulas passadas. Quem está falando aqui? Satanás. Para quem que Satanás está falando aqui? Para Jesus. Né? Então nós temos dois personagens aí, Satanás e Jesus. Né? Então o diabo aqui está falando e está falando para Jesus. E o diabo então disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Olha, o diabo usando a Bíblia, usando as Escrituras para Jesus. Então ele disse: Pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então, Satanás faz citação aqui de um dos textos do Salmo 91, especificamente o verso 11 e o verso de número 12, onde trata sobre essa questão do resgate dos anjos, ou melhor, dos anjos resgatando uma pessoa em um momento de perigo. Só que ele pega o texto isolado, ele cita o texto de forma isolado
para transmitir ou para induzir a Jesus a cometer um erro. Ele cita um texto isolado e, a partir da sua compreensão pessoal, ele faz uma aplicação fora de contexto. Como Jesus é mestre dos mestres, percebeu aí a jogada de Satanás e recorreu ao contexto geral do Salmo 91. Ele recorreu ao texto lá de Deuteronômio capítulo 6, o verso de número 16. Jesus, então, recita, faz a menção desse texto e diz assim, o texto, verso 7. Jesus lhe respondeu a quem? A Satanás. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Em outra versão pode dizer, não tentarás ao Senhor teu Deus. Foi uma questão aí bem colocada, bem aplicada por Jesus e encerrou o assunto ali. Porque de um lado nós temos Satanás usando o texto fora de contexto, trazendo uma ideia errada, equivocada do texto. Jesus aqui mostra que eu preciso recorrer, sim, à Bíblia de uma forma geral para compreender um texto, mais especificamente o Salmo 91. Então, que sirva isso de exemplo para mim e para você, para que quando nós tivermos uma dúvida maior, nós possamos recorrer a toda a Bíblia, porque a própria Bíblia interpreta ela mesma. Ela tem essa capacidade de nos trazer respostas fantásticas a todas as nossas dúvidas a respeito de qualquer texto bíblico, ok? Então, pessoal, gostaram da aula, do modelo da aula que nós criamos para vocês, para que possa haver aí uma dinâmica melhor, Nós simulamos aí algumas situações que representam realidades reais de leitores que têm dificuldade na compreensão do texto bíblico, meu bem? É verdade. Pessoal, se você gostou dessa aula, deixe aí o seu comentário de carinho para nós. Se tem algum assunto que você quer que nós falamos sobre ele, algum texto, algum texto, você deixa aí e curte aí, dá um like para nós, se inscreva no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. É isso aí. É tudo, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Deus poderoso. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio.